Graças a Deus. Muito bem, meu amigo e minha amiga, louvado seja o nome do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Eu tenho certeza que o nosso Deus tem trabalhado, está trabalhando a cada momento, a cada dia, para abençoar a vida do seu povo e dos seus servos e dos seus filhos. E louvo a Deus pela sua vida, meu amigo e minha amiga, porque eu sei que você faz parte desse grande povo de Deus que está na terra. Pois bem, vencedor e vencedora, eu gostaria neste exato momento de compartilhar mais uma palavra de Deus para que possa nos conduzir, para que possa fortalecer e somar nessa jornada de fé, a qual estamos junto, lado a lado com o nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Então pegue neste momento a palavra de Deus, abra comigo no Novo Testamento, Evangelho segundo João, capítulo 13, versos 1. Eu gostaria, enquanto você está procurando, de tratar sobre realizando um propósito, sobre propósitos. Quando nós entendermos o real sentido e significado do propósito, vamos saber direcionar nossas vidas, vamos saber direcionar nossos corações em um único caminho, em um único ideal, em um único objetivo, para que possamos, de fato, evidenciar as realizações do nosso propósito em nossa vida, na vida das pessoas e principalmente no chamado de Deus em nossas vidas. E eu tenho certeza, vencedor e vencedora, que grandes são os propósitos de Deus para a sua vida e para a sua família. Então a palavra de hoje vai tratar sobre o propósito do Filho de Deus, Jesus Cristo. E vamos entender que como homem, no momento ao qual Jesus estava desenvolvendo o seu ministério terreno, já próximo do seu fim, próximo da sua morte, Jesus ele vai ter uma atitude e uma decisão que vai deixar os bons entendedores da palavra de Deus perplexos pela ação e pela atitude de Jesus. Preste bem atenção, mediante a situação que ele está vivendo, mediante a situação que ele vai passar. Uma situação difícil, que vai envolver morte, dor, lágrima e etc. Agora, o interessante de tudo isso na vida do Senhor Jesus Cristo é que Jesus, como homem, ele vai deixar um legado para você e para mim, que quando nós temos um propósito em nossas vidas, nós podemos sim realizá-los. Podemos construir e materializá-lo. A única diferença estará em nossas decisões, em nossas atitudes, em nossas escolhas. Sabe por quê? Porque Deus ele trabalha contigo. Deus está no seu lado. Deus é a garantia de tudo aquilo que você possa precisar para concretizar a realização do teu propósito. E eu digo de passagem que o teu propósito, quem coloca todos os dias na sua vida é o teu Deus, é o nosso Deus. Um propósito de paz, um propósito de vida, um propósito que vem diretamente do reino de Deus para o seu e para o meu coração. E esse propósito está relacionado a todos os âmbitos, a todas as áreas da vida da pessoa, para a família, para o casamento, para o trabalho, para os estudos, para tudo. Você consegue me entender até aqui, vencedor e vencedora? Então vamos aprender como Jesus soube lidar com seus desafios e conseguiu concretizar o seu propósito. Então olhe comigo, Evangelho segundo João, capítulo 13, versos 1, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus
era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Entenda, meu amigo e minha amiga, o momento que aguardava Jesus depois deste cenário, deste episódio, deste capítulo, seria um cenário de traição, um cenário de abandono, um cenário de morte, de dor, de lágrima e etc. Mas Jesus, ele entendia na sua vida que tudo aquilo que ele estava passando ou prestes a passar era apenas a concretização do propósito de Deus para a vida dele, e a vida de Cristo seria o propósito para a vida de todos os homens e mulheres da terra. Independente de época, de ano, de século, todos seriam beneficiados ou beneficiadas pelo propósito de Jesus. Você consegue me entender até aqui? E me entenda que mais angustiante para uma pessoa comum, no caso da pessoa de Jesus, era que ele era sabedor que a hora dele era chegada, estava aguardada, de passar deste mundo para o Pai. E a única passagem que ele teria que enfrentar neste mundo, o último obstáculo a ser vencido, seria a cruz, ou seja, a morte de cruz, para que depois ele chegasse aos céus, ao seu Pai, e concretizasse o propósito de Deus, o propósito de Deus que estava na vida de Jesus, ou seja, na vida dele, e o propósito ao qual todos nós, a cada dia, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, nos beneficiamos. Você pode dizer um graças a Deus? Você pode dizer amém por isso? Então, vencedor e vencedora, quando nós falamos de propósito, é interessante você me entender o conceito, o significado de propósito. O significado de um propósito, meu amigo, é a intenção de fazer algo, é um projeto. Você consegue me entender? Então, o projeto de Deus, a intenção de Deus, se manifestou sobre o Filho, ou seja, sobre a pessoa de Jesus. Quando nós paramos e olhamos para nossas vidas, é claro e óbvio que muitos são os nossos propósitos, nossos projetos, nossos planos. E se eu te perguntasse quais são os teus, meu amigo, te passaria aqui horas conversando sobre as questões. Com certeza você me responderia que são vários, de várias maneiras e formas, e etc, e etc. E a pura verdade, quando falamos de sonhos, de propósitos e de projetos, é que todos nós somos conduzidos, nós somos direcionados pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, pelos nossos propósitos. Veja bem, aquilo que vai impulsionar as nossas vidas, ou seja, o combustível, está relacionado ao nosso propósito. Quanto maior for, quanto mais audacioso for, nós vamos acordar dia por dia, sabendo que temos algo para realizar neste dia. Sabedores que precisamos correr atrás, ou seja, concretizar o nosso sonho, o nosso ideal. Você consegue me entender, meu amigo e minha amiga? É exatamente isso que Jesus está vivendo. Jesus está vivendo em suas vidas o seu propósito. Você consegue me entender? Os melhores momentos da vida de Cristo estão no seu propósito, ou seja, a realização do seu sonho. A realização do propósito de Jesus
Eu tenho grande certeza e convicção que grande é a alegria e a felicidade de Cristo, porque o seu propósito, a cada dia que passava, a cada etapa que ele vencia com Deus, estava se concretizando e se materializando. É tipo assim, meu amigo e minha amiga, quando você realiza um projeto, um propósito, eu tenho certeza que você fica muito feliz, alegre. Assim também era Jesus. Você consegue me entender até aqui, meu amigo e minha amiga? Então, o interessante de Jesus Cristo é que o cenário que lhe aguardava, que lhe esperava, Jesus estava ciente de tudo aquilo, de todas aquelas causas e questões de dor, sofrimento, etc. Mas seria nesse caminho, ou seja, nesse propósito, neste ideal, que Jesus iria obter a realização do seu plano e do seu propósito. E qual era o propósito de Deus? Eram dois, representados em Jesus Cristo. O primeiro significa, ou significado da morte de Cristo, seria a salvação para a humanidade. O único meio, o único método, a única forma que o homem seria salvo seria pelo sangue de Jesus Cristo. Seria pela misericórdia, pela graça de Jesus Cristo. E o segundo conceito seria o perdão, que seria liberado pelo sangue de Cristo, pelo perdão de Cristo a toda a humanidade, independente de época, de tempo ou de estação. Jesus está dizendo que o significado do seu propósito serviria para o passado, para o presente e para o futuro. Você pode dar graças a Deus por isso? Então me entenda que os princípios de vida de Cristo, aonde estava formulado dentro do seu propósito e do seu conceito de vida, da salvação e do perdão, Jesus Cristo consegue estabelecer os princípios e os patamares através dos seus ensinamentos, da sua palavra e do seu conceito de vida e dos seus ideais. Aí eu digo de passagem que são o amor, o perdão, a misericórdia, a compaixão, etc. Então me entenda que quando Jesus Cristo consegue consumar o seu ato para a realização do seu projeto, do seu propósito, me entenda, meu amigo e minha amiga, que o cenário do mundo, das pessoas, seriam alterados, modificados pelo conceito, pelo propósito da vida de Jesus Cristo. Isso é muito forte, isso é muito interessante. Então, seja, Jesus está presente em todos os cenários, em todas as épocas, em todo o tempo, em todas as vidas das pessoas. Então veja comigo como grande era o plano de Deus, o propósito que estava na vida de Jesus Cristo. Então seja a dor, a lágrima, a traição, o seu sangue que seria derramado, o seu corpo que seria deslacerado, meu amigo, isso levaria Jesus para o patamar, para o nível mais alto, para o último degrau da escada em sua vida. Você consegue me entender? E só assim, Jesus passando por esse caminho, por esse percurso, é que o plano dele, ou seja, o propósito dele, estaria marcado em toda a história da Bíblia e da humanidade. Então imagine comigo a alegria de Cristo em saber que todos seriam beneficiados gratuitamente pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu projeto, pelo seu pensamento de vida. É mais ou menos assim, imagine comigo uma pessoa que estudou, se formou e conseguiu um bom trabalho e é bem realizado, bem sucedido. Imagine a felicidade dessa pessoa quando ela consegue concretizar sonho após sonhos.
Imagine um casal que está aguardando a chegada de um filho, seu primeiro filho, seu único filho, não sei. Imagine a alegria desse casal. Imagine comigo um empresário que acaba de fechar agora um grande negócio e se torna bilionário. Você não consegue entender a alegria dessa pessoa porque é algo individual. Mas você consegue imaginar, entender. Então Jesus se sentia exatamente assim. Jesus estava vendo a realização do seu sonho nas pessoas, ou seja, no homem e na mulher, no pecador e na pecadora. Então, ou seja, Jesus iria impactar a vida das pessoas, o mundo, o universo, a história da humanidade, com o seu propósito de vida, que envolveria a salvação, que envolveria perdão e um novo conceito de vida, uma nova ideologia de vida formado pelos conceitos, seja pelos pensamentos de Jesus Cristo. Então, por isso que João está dizendo que Jesus, tendo amado os seus até o fim, o que ele vai fazer? Vamos ler novamente aqui na Bíblia, Evangelho de João, capítulo 13, versos 1. Sabendo que Jesus, que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Meu amigo, quando nós entendermos que o pensamento de Deus é diferente do pensamento do homem, vamos entender de que forma, de que maneira Jesus pensa. Jesus ele pensa com um pensamento totalmente diferente do homem. O pensamento do homem, ou seja, o seu projeto, está concretizado nesta terra, neste mundo. Mas o pensamento de Deus vai muito mais do que isso. Então Jesus olha para o mundo, olha para as pessoas com um conceito diferente. Jesus tem algo muito melhor e maior para a vida das pessoas. E ele está disposto a passar por tudo, a sofrer da maneira que ele sofreu, a morrer da maneira que ele morreu, porque ele sabia que o seu conceito de vida, ele sabia que o seu propósito seria a esperança da humanidade, a solução da humanidade, o único caminho para a humanidade, e ele não vai poupar a sua vida por isso, para que isso aconteça, para que isso possa se materializar. Você pode dizer um amém? Então, seja o propósito de Cristo estava relacionado à salvação. Então, Jesus iria salvar, Jesus iria trazer um perdão, Jesus iria trazer graça, amor, bondade, compaixão, misericórdia e uma palavra para cada área da vida da pessoa, do indivíduo. Agora, meu amigo e minha amiga, digo de passagem eu, que quanto maior for o teu propósito e o meu, muito mais alto será o preço que você e eu teremos que estar disposto a pagar. E a pergunta que eu te faço é essa. Entendendo um pouco sobre o propósito de Jesus Cristo, aí eu pergunto para você e para mim, quais são os teus propósitos? Você tem vivido eles? Você está disposto a pagar um preço por ele? Quando eu falo preço, não é dinheiro. Estou falando de renúncia, de compromisso, de dedicação, de responsabilidade, de disciplina, para que você consiga, dia por dia, concretizar a realização dos planos seus, ou seja, do plano de Deus na sua vida. Então veja bem, vencedor e vencedora. Você quer um casamento feliz? Você tem que estar apto para pagar um preço, se esse for o propósito da sua vida.
Se você quer ter uma boa formação, você que me ouve, você que está estudando, você tem que estar disposto a ter horários, regras, estudar, se separar, estudando horas e horas, renunciando muitas coisas para que você possa ver a realização do teu propósito. Qual é o teu propósito? Em que área está da sua vida? A palavra que eu deixo aqui para você, que Jesus Cristo conseguiu realizar o propósito dele, isso exigiu muito de Jesus. O seu preço que você vai pagar, meu querido, não se compara com Jesus. E digo mais, você tem hoje Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, o reino de Deus à tua disposição para te ajudar. Então, independente do seu problema, independente dos teus sonhos, em que área ou em que pessoa você quer que algo mude ou melhore, Deus está dizendo, se você tomar o primeiro passo, se você fechar um compromisso com você, com Deus, Ele vai te dar todas as condições de você materializar e concretizar o teu projeto. Agora, meu amigo e minha amiga, o projeto de Deus é diferente do projeto do homem. Jesus, ele venceu o seu projeto com muita dedicação, oração, jejum, consagração, obediência e etc. Você precisa trazer o poder do reino de Deus, ou seja, do mundo espiritual para o mundo físico. E digo mais, a tua vitória começa no mundo espiritual, como também a tua derrota. Entenda que um mundo espiritual, sobre ele, está a força do reino de Deus, o poder do reino de Deus. Você consegue me entender? Então usufrua da manifestação do reino de Deus em oração, em leitura da palavra de Deus, em compromisso, em meditação, e coloque nas mãos de Deus todos os seus problemas, os seus projetos, os seus propósitos, e aquilo que cabe a você a fazer, faça. Se você precisa levantar cedo, levante, dormir tarde, durma, trabalhar um pouco mais, trabalhe, investir, invista. Não importa o que vai ser cobrado da sua parte, mas Deus está dizendo, se você crer, se você trouxer Ele, a palavra dEle para a sua vida, você verá as evidências, você será uma testemunha do poder de Deus na sua vida e dentro dos seus projetos. Amém, meu amigo e minha amiga? Eu louvo a Deus por mais essa manhã, esta tarde e esta noite. E eu tenho certeza que Deus está lutando pelo teu sucesso e pelo meu sucesso. Quem vos fala é o vosso servo, o vosso amigo, Pastor Davi Martins. Um grande abraço e até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só.
promessa, Ele quem vai cumprir. Toda a minha ansiedade eu depositei em Ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender. Mesmo em silêncio jamais me deixou só. Eu aprendi que não existe dor sem propósito, que tudo tem um tempo debaixo do